Olha só, pesquisa quentinha, divulgada agora de manhã pela Genial Quest, mostra que o presidente Lula aparece na frente das intenções de voto em simulações contra nomes da direita para a eleição presidencial de 2026. Os dados da Genial Quest foram divulgados e eles foram coletados, os dados, antes da internação do presidente Lula. De acordo com a pesquisa, se a eleição presidencial fosse hoje, Lula venceria o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil. O levantamento apurou um cenário também com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no lugar de Lula. O Marcelo da Fonseca, o Haddad, também aparece à frente nas simulações. Bom dia pra você. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, acho que isso mostra um pouco alguns números positivos do governo, né, Eustáquio? Que mesmo com todos os problemas, com muitas críticas, muitos embates até no Congresso, o governo do presidente Lula está conseguindo entregar alguns números na economia que são positivos e significativos. A taxa de desemprego muito baixa, o aumento da renda também é considerável, e eu acho que isso, no fim das contas, mostra como que a população avalia positivamente o governo do presidente Lula. Mesmo que os governadores também estejam bem avaliados, essa pesquisa com a Este, ela faz uma avaliação também de como estão os governadores em seus estados. E aí todos os governadores de direita são muito bem avaliados, tanto o Caiado quanto o Tarcísio, colocaram até o governador Romeu Zema também nessa avaliação, que também é bem avaliado, mais 60%. Só que, no geral, quando se pega a corrida presidencial, a população prefere manter o que eles consideram que está dando certo, com os números da economia positivos. Acho que isso é o principal fator que está indicando aí esse cenário para 26 com o presidente Lula favorito. E para você, Edilene Lopes, que acompanha em cima do fato a política e os bastidores, por que esse resultado positivo, para o presidente Lula neste momento e também para um eventual substituto de Lula, o ministro Fernando Haddad? Os dois principais líderes da política brasileira, e isso é inegável, são o ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente Lula. O presidente Lula agora com um quadro de saúde que tem que ser avaliado principalmente nos próximos meses para ver se de fato ele tem condição de disputar a presidência da República em 2026. A pesquisa Quest fez a coleta dos dados antes da internação dele. Não sabemos se possivelmente isso alteraria o resultado, se a população ficaria descrente considerando que o presidente Lula não teria saúde suficiente para disputar 2026, ou se teria um efeito facada de Bolsonaro, com a população se sensibilizando e votando, ou tendo a intenção de votar no presidente Lula, o que é menos provável, já que ele depende de uma estabilidade de saúde para manter esse mandato e também para tentar um próximo. Já o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele vem sofrendo um desgaste ao longo dos últimos anos, desde que perdeu as eleições. Primeiro, porque perdeu as eleições, saiu enfraquecido. E segundo, por causa desses escândalos que vêm aparecendo ponto a ponto, cada dia uma nova investigação, colocando o presidente cada vez mais perto da cena de uma possibilidade de golpe. Isso desgasta a imagem e a credibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, oferece mais risco, tanto ao presidente Lula quanto ao Haddad, um candidato de centro-direita, do que o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, que vem sendo gradativamente desgastado e pode definhar até 2026, embora ainda tenha muita força política. Então, eu acho que a questão é essa. Lula está governando, a economia, embora fossem esperados outros resultados, principalmente na ponta para a população, porque teve aquela história da picanha, da cerveja, então o pessoal esperava comprar mais, aluguel mais barato, adquirir imóvel, enfim. Isso ainda não chegou, mas de toda forma vem mantendo uma certa estabilidade, o que ajuda de certa forma o presidente, mas ele precisa melhorar para chegar de fato daqui 2 anos, porque é muito tempo, com condições de vencer as eleições ou de apresentar um candidato que assim o faça, Eustáquio. Nós estamos distantes das eleições ainda para dizer se esse seria um cenário definitivo ou não. Creio eu que não, e acredito também que um candidato de centro-direita seria mais forte que o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro para enfrentar a esquerda em 2026. Ô, Eduardo Costa, esses números te surpreendem, principalmente em relação ao ministro Fernando Haddad, porque o que se diz muito no meio político é que Lula não teria um sucessor forte para ganhar as eleições, mas mostrando aqui que Fernando Haddad ganharia de todo mundo. Bom dia. Bom dia para todos. Eu estou primeiro em relação à surpresa nenhuma. Outro dia eu defendi aqui, fiquei sozinho, que os números da economia são bons. Não são os dos sonhos, mas são bons. E como diria um americano, é a economia, seu estúpido, que movimenta todo o interesse popular, não me surpreende. Esses números são ótimos para o Lula e são péssimos para a esquerda brasileira.
porque como diz bem Frei Beto, que é um belíssimo exemplar dessa esquerda brasileira, o Lula está sentado nos louros de ser essa espécie de pai da nação e não faz sucessor. Então, como ele não é imortal, e como é um homem que está beirando 80 anos, ele não tem efetivamente um nomão assim que pega a esquerda toda e resolve. Esta informação de que o Haddad também teria chances reais de vencer, por exemplo, um Tarcísio de Freitas, eu respeito, mas tenho certeza absoluta que ele não daria conta, não. E você, William Travassos, tá surpreso com esses números ou imaginou que era isso mesmo neste momento? Bom dia para você. Eu acho que faz parte do jogo. Muito bom dia, Eustáquio, a bancada e os ouvintes da Itatiaia. Eu estava ouvindo aí o início da fala do Marcelo, falando sobre os números. Eu só não sei se esse país que, dos números tão positivos como o Marcelo apresentou, é o país que o povão está vivendo, né? Ou não sei se você, ouvinte da Itatiaia, está feliz com o resultado de tudo que está acontecendo. Mas a pesquisa mostra essa vantagem. Eu acho que isso é um alerta para a direita. A Edilene toca num ponto importante. O nome do Bolsonaro está muito desgastado em função do plano de golpe, de toda essa investigação. O Tarcísio, ele vem enfrentando muita dificuldade. Ele foi para cima do mundo do crime e, em função dos escândalos envolvendo abusos de policiais, isso prejudicou muito a imagem dele, principalmente no gerenciamento, né, da segurança pública. O Caiado não é um nome nacional, no meu ponto de vista, tem essa ele está inelegível, ponto. Não pode disputar eleições. É uma decisão de primeiro turno, ele pode recorrer no TRE e depois no TSE. Mas é um homem forte, principalmente nessa bandeira de segurança pública no estado de Goiás. Eu tive a oportunidade de conversar com ele lá, onde ele fala, bandido aqui não se cria, ele tem que se mudar, vai para outro estado, porque aqui a sensação de segurança no estado de Goiás é muito grande em função do trabalho que ele fez. Bom, presidente, e a fala mesmo dele diz o seguinte, quando você é presidente, você está na cadeira, você só perde por incompetência, né, amigo? Você está com a máquina na mão. E o Haddad é o cara que mais aparece hoje no noticiário como o salvador da pátria, aquele que vai apresentar um pacote para salvar a população. Então, assim, serve um alerta para a direita. Acho que o sistema é bruto, né? E eu não vejo o país tão bem assim, apesar dos números que eles apresentam, porque quem faz supermercado e está vivendo no dia a dia sabe as dificuldades que nós estamos encontrando. Ô William, deixa eu só concordar e ao mesmo tempo discordar de você, até da Edilene também um pouco. Sim, tem alguns preços, né? A gente está vendo que a inflação está voltando, né? A inflação voltou a subir e isso pega o consumidor. Mas quando você pega no macro, né? E aí são dados não só do IBGE, do governo, né? Não só de órgãos brasileiros, mas também da Organização Mundial, né? Que também divulgou a redução da pobreza no Brasil. E são números que precisam ser considerados. Mesmo que a gente esteja sofrendo, né? Inclusive com esse aumento do dólar de forma significativa, que vai encarecer os produtos, no macro, os números do governo Lula são positivos. Aí eu vou concordar com o Eduardo. Porque mesmo com toda essa incerteza, a gente vê o mercado, né, atuando aí com toda a ideologia, tentando pressionar o governo, mas a gente vê que, no geral, os números são positivos. E aí são tanto no cenário mundial quanto no cenário nacional, né? São instituições de fora que estão avaliando o governo brasileiro.